Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Marco Antônio e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre velocidade escalar média, ok? Vamos lá? Começando então pela definição, aquela que vocês normalmente acham no livro didático, né? Então, definição clássica de velocidade média, a razão entre o deslocamento realizado por um móvel e o tempo gasto para fazê-lo. Ou seja, velocidade média igual ΔS sobre ΔT, onde ΔS é o deslocamento escalar ou a distância percorrida pelo móvel e ΔT é o intervalo de tempo. Como assim? Então, fiz aqui um desenho para a gente ver como é que funciona isso. Então, eu tenho um carrinho que vai da posição 20 até a posição 180, ou seja, ele anda quanto? ΔS, o deslocamento escalar ou a distância percorrida, vai ser sempre a posição de chegada menos a posição de partida. Então, vamos lá. 180 menos 20, ou seja, ele andou 160 metros, ok? Bom, quanto tempo ele demorou? Está aqui em cima, né? ΔT 20 segundos. Vou escrever aqui a fórmula da velocidade, ΔS sobre ΔT, ou seja, 160 dividido por 20, ele andou 8 metros por segundo. Essa é a velocidade do nosso carrinho. Percebam que a unidade da velocidade média, tá, advém da própria fórmula, né, distância por tempo. Então aqui esse m de metros, ele vem do que? Do deslocamento ou da distância, né? Vou colocar deslocamento. Tá? E esse s de segundo, que é do tempo, né, tá? Deslocamento sobre tempo, ou seja, distância sobre tempo, velocidade escalar média. Ok? Bom, vocês perceberam que eu escrevi a fórmula de novo. Ela estava aqui, ó. Não precisava ter escrito a fórmula de novo, né? Uma prática interessante para quem está começando a aprender física é justamente essa, né? Cada vez que aprender uma fórmula nova, vai resolver exercício, copie a fórmula. Não importa que ela está do lado, que eu estou lendo a fórmula, que eu estou vendo a fórmula. Escreva a fórmula toda vez que você for resolver exercício, você acaba gravando a fórmula sem maiores esforços aí, tá bom? Vamos lá para as nossas observações, tá? A velocidade na verdade é uma grandeza vetorial. O que é uma grandeza vetorial? A gente não vai discutir isso agora, esse tema de uma próxima aula, mas já fica aí a informação de que é uma grandeza vetorial. Então, por isso que a gente vai tratar isso aqui como uma velocidade escalar média, tá? E para nós, por enquanto, o que vale? Que essa velocidade escalar média ela vai medir o que? A intensidade, ou seja, a rapidez com a qual o objeto percorre uma distância qualquer. Ou seja, a velocidade está relacionada com rapidez. Quanto mais rápido eu for, maior vai ser a minha velocidade escalar média. Tá? E uma coisinha que deixa a gente meio preocupado quando a gente começa a estudar física também são as unidades, né? Então, uma das mais importantes conversões de unidade que a gente tem vai ser a conversão de unidade de velocidade média. Então eu coloquei esse quadro aqui, essa tabelinha, essa regra, vamos chamar assim, né? Aproveitem para anotar isso aí num lugar bem fácil, aí na capa do caderno, uma ficha resumo, alguma coisa, né? Para estar bem simples na hora que a gente precisar, né? Então como é que funciona a regra? Eu tenho km por hora, eu quero aqui metros por segundo, segue a setinha. Eu vou dividir por 3,6. Por outro lado, eu tenho metros por segundo, eu quero km por hora, eu vou multiplicar por 3,6. Tá? Por exemplo, aqui, vamos colocar um exemplo aqui. Ó. Eu tenho uma velocidade média de 72 km por hora. Quero transformar para metros por segundo. Km por hora, metros por segundo, divide por 3,6. Tá? Isso aí vai dar quanto? 20 metros por segundo. Ok? 20 metros por segundo, agora estou aqui. Metros por segundo, quilômetros por hora, multiplica por 3,6. 20 vezes 3,6 eu volto no 72 km por hora. Ok? Vamos lá para os nossos exemplos? Tá, o primeiro, exemplo bastante simples, tá? Então procurem na hora que vocês estiverem lendo o problema, anotar os dados, tá? Faça, se possível, sempre o seguinte, pega uma canetinha, aquela marca texto, destaquem os dados que são apresentados no problema. Por exemplo, aqui eu tenho 90 km por hora,
100 km por hora, 1,5 hora, 2,5 horas, tá? Se você tiver um pouquinho de prática, às vezes sem ler o problema, você consegue resolver. Um carro faz o percurso de 90 km por hora, ou seja, ele percorre uma distância de 90 km por hora, entre São Paulo e São José dos Campos em 1h30, 1,5 horas. E percorre mais 100 km entre São José e Cruzeiro em 2h30. Qual a velocidade escalar média do percurso de São Paulo a Cruzeiro? Então, quanto que ele andou? Então, vamos anotar aqui os dados. Ó, delta S. Ele andou 90 na primeira parte, mais 100 na segunda parte. Ou seja, ele andou 190 km. Anota, coloca a unidade lá. Quanto tempo ele gastou? Na primeira parte ele gastou 1,5 horas. Na segunda parte, 2,5 horas. Ou seja, ele gastou um total de 4 horas. Vamos resolver? Vm é igual ΔS sobre ΔT. Olha a fórmula de novo. Precisa escrever? Precisa escrever sim. ΔS, 190. ΔT, 4 horas. 190 por 4, 47,5 km por hora. Ok? Isso quer dizer, se eu for fazer uma leitura desse número, que cada vez que passa uma hora, ele anda 47,5 km. Ok? Vale a lembrança que, como eu estou falando de velocidade média, é uma velocidade que representa tudo o que aconteceu no percurso. Então ele teve lá a velocidade de trechos que ele andou com 100 km por hora, trechos que ele andou com 20, com 30, com 40, ou seja, ele teve várias velocidades nesse percurso. A média é aquela que representa o todo, ok? Como se fosse a nossa nota, a nossa média no final do ano. Eu tirei 8 num trimestre, 10 no outro, então eu somo 8 mais 10 dividido por 2, ok? Então vamos lá, problema número 2. Começa a complicar um pouquinho, né? Então vamos lá. De novo, leitura, anota os dados. Um aluno gasta 30 minutos. 30 minutos é a unidade de tempo, então eu estou falando de ΔT. 30 minutos. Percebe que ele não está falando aqui, gasta um tempo de 30 minutos. Então eu tenho que fazer a leitura do dado pela unidade, por isso que a unidade é tão importante. No trajeto de sua casa até a escola. Sabendo que o mesmo desenvolve uma velocidade média de 0,8 o quê? Metros por segundo. Então lá, Bm 0,8 metros por segundo. Qual a distância entre sua casa e a escola onde estuda? Ou seja, ele quer saber o delta S. Tá bom? Vou escrever aqui do lado a fórmula, Vm igual delta S sobre delta T. Ok? Mas não vou resolver ainda, não. Por que eu não vou resolver? Porque eu vou fazer análise aqui das unidades, tá vendo? Esse M, lembra que a gente falou que isso aqui representa metros, que é da distância ou deslocamento, certo? E esse S vem de segundo, que representa o tempo, tá? Se você olhar aqui em cima, nosso tempo não está em segundo, ele está em minuto. Então isso quer dizer que eu não posso fazer o problema do jeito que ele está aqui agora. Eu tenho que primeiro transformar alguma coisa. Tá? Essa alguma coisa que eu vou transformar é o tempo em segundo. Então eu vou fazer um rascunho aqui. Ó. 1 minuto tem 60 segundos. 30 minutos vai ter 30 vezes 60, ou seja, 1800 segundos. Ok? Bom, tem o segundo aqui, já posso começar o problema. Tá? Vm 0,8 igual delta S que eu estou calculando, dividido por delta T que é 1800, ok? Tem gente que tem mania de ficar criando fórmula, né? Então pega a fórmula da velocidade e faz uma fórmula para a distância, uma fórmula por tempo, ou seja, de uma fórmula eu crio 3. Se cada vez que eu tiver uma fórmula for criar outras derivadas, eu vou ter uma quantidade de fórmula insuportável para decorar ou para aprender. Então pega a fórmula, aplica a fórmula, vê no que dá. Nesse caso aqui, como é que eu saio dessa bagunça? Eu vou multiplicar em cruz, certo? Toda vez que eu tiver um sinal de igualdade, eu vou multiplicar em cruz. O delta S não tem ninguém aqui, ó, debaixo de 0,8, ele vai cair aqui. Ó, delta S igual. Aqui eu faço a multiplicação. 0,8 vezes 1800. Nossa distância é 1800
440 metros, ok? Então está aqui o nosso ΔS, beleza? Bem simplesinho. Se eu tomar cuidado aqui com a transformação das unidades, o resto vocês vão perceber que não tem muito problema, ok? Próximo problema, vamos lá. Calcule a distância, ou seja, calcula o ΔS, que um ciclista percorre em 30 minutos. Olha 30 minutos aqui de novo, ó. ΔT igual a 30 minutos, ok? Com velocidade média de 40 km por hora. 40 km por hora. Lembra que eu falei? Quilômetro é a distância, né? Tudo bem? E a hora é o tempo. Isso significa que esse tempo tem que estar em hora, não pode estar em minuto, tá bom? Então faz aqui, ó, 1 hora tem 60 minutos. Significa que 30 minutos é metade de 60, ou seja, 30 minutos é meia hora ou 0,5 horas, ok? Bom, de novo lá, Vm igual ΔS sobre ΔT. Já decorei a fórmula, tem que escrever? Tem que escrever a fórmula. Vm, velocidade média, 40, igual distância, não tenho, ΔS, dividido pelo tempo, 0,5, ok? Multiplica em cruz, ΔS vai cair aqui, ó. ΔS igual 40 vezes 0,5, ΔS igual a 20 km, ok? Percebam que a dificuldade para a gente lidar com velocidade média, apesar de ser uma coisa bastante simples, é justamente de não ter uma unidade padrão. Agora há pouco eu estava trabalhando com metros por segundo, já estou trabalhando quilômetros por hora e não tem problema nenhum, tá? Então aqui eu tenho que usar um pouquinho o bom senso para eu tentar resolver esse problema da melhor forma possível. Não tem uma forma só de resolver. Às vezes eu posso resolver em metros por segundo, às vezes eu posso resolver em quilômetros por hora. Então acha a forma que você acha mais fácil aí, que você sinta mais confortável para fazer o problema e manda bala aí, ok? Nosso último problema, tá? Uma motocicleta percorre uma distância d. Tá? O problema foi bonzinho, ele falou que esse 150 é distância, não precisa nem olhar lá a unidade. Então ele anda 150 metros, ok? Com velocidade média de 25 metros por segundo. Então Vm igual 25 metros por segundo. Percebam aqui que eu coloco sempre a unidade, tá? Então aqui, ó, metro por segundo, metro, não preciso mexer em nada, tá perfeito aqui, ó, tudo bem? O que ele vai pedir para eu calcular? O tempo gasto, ou seja, o ΔT, tá bom? Escrevo a fórmula, Vm igual ΔS sobre ΔT, de novo, não inventa a fórmula, coloca lá os dados na fórmula que você tem, tá? 25, que é a velocidade, é igual ΔS 150, ΔT eu não tenho, tá? Multiplica em cruz, tá? Nesse caso aqui, multiplicar em cruz significa o seguinte, eu tenho que jogar o ΔT para cima, para isso eu desço o 25, então eu posso escrever assim, ó, ΔT igual a 150 dividido por 25, eu só troco ele de lugar, ok? Tudo bem? Vocês poderiam também fazer o seguinte, ó, ΔT vezes 25 dá 25, ΔT igual a 150, e aí eu caio aqui, ΔT igual a 150 sobre 25. Fazendo de uma forma ou de outra, isso aqui vai dar 6 segundos. Então a resposta do problema, 6 segundos, ok? Bom pessoal, é isso aí, por enquanto é só, espero que vocês tenham gostado. Acesse lá nosso site, ok? Até a próxima videoaula.